Olá, começa agora mais uma edição do programa AgroMais Entrevista. Por aqui você fica sempre muito bem informado sobre as novidades no mundo do agronegócio. E na edição de hoje você vai saber como anda a regulamentação da Lei de Bioinsumos. Aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada em dezembro de 2024, essa lei representou um marco histórico para o agro ao criar as bases legais para o uso, produção e também para a comercialização de insumos biológicos aqui no país. Agora, quase um ano depois, o prazo para o governo publicar o regulamento está chegando ao fim e o setor aguarda, então, com expectativa, a definição das regras que vão orientar essa nova era da agricultura sustentável. E aí, para explicar o que está em discussão, o que já foi definido e o que muda na prática para os produtores, empresas e instituições, eu converso hoje com o diretor executivo da ABINS, a Associação Brasileira de Bioinsumos, Reginaldo Minaré. Está aqui com a gente presencialmente no estúdio. Seja bem-vindo, primeiramente. Muito obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, Felipe. Obrigado pela oportunidade de tratar desse tema, que é um tema extremamente atual e para o futuro, né? Com certeza. Esse é o assunto que a gente olha para frente. Exatamente, e é um assunto, é um momento, né, que foi muito aguardado. Inclusive, eu queria aproveitar aqui esse começo para a gente contextualizar a nossa audiência sobre essa questão. Essa lei, então, ela foi muito discutida no Congresso Nacional, aprovada em dezembro do ano passado, né? E aí ela foi sancionada e agora tem um ano para todo esse processo de regulamentação, é isso? Exato. O Congresso aprovou, o governo sancionou, né, publicou no finalzinho de 2024 e temos até o final de 2025 para ter um decreto regulamentando. Esse decreto, basicamente, o que ele faz é você dar aplicabilidade à lei naqueles pontos que ela não tem uma autoaplicação, né? Então, esse é o trabalho do decreto. É um texto que não é do ministro da Agricultura, é um texto que é do presidente da República, né? E o Ministério da Agricultura está com um grupo de trabalho construindo essa proposta de decreto. Bom, e aí, trazendo para a nossa audiência um pouquinho dessa história, a gente, quando fala em bioinsumos, de fato, hoje a gente está tratando de uma nova fronteira tecnológica, inclusive, dentro do agronegócio. O que motivou a criação da lei? Por que era preciso, digamos assim, legislar uma legislação atual em relação a esse assunto? Enfim, quais os principais avanços que se pretendia em relação a esse assunto com essa lei? Olha, Felipe, pergunta extremamente pertinente, principalmente para quem não conhece bem como que funciona a história, né? Como que aconteceu a história dos bioinsumos no Brasil. Todos os bioinsumos, né, que a gente tem até hoje já era registrado no Brasil e utilizado no Brasil, são dezenas. Só que cada um tinha a sua regulamentação específica. Aquilo que era destinado a controle de pragas e doenças era registrado dentro de uma adaptação que foi feita da lei dos agrotóxicos. O que era de fertilizante, de nutrição, foi feito com base na lei de fertilizantes químicos. E o que era de uso agropecuário ficou na legislação da agropecuária. Tinha um ponto extremamente polêmico que criou um problema até jurídico, judicial na realidade, que era a produção para uso próprio. A produção para uso próprio de bioinsumos, que é a produção que o agricultor faz na fazenda, ela foi regulamentada em 2009 por meio de um decreto que regulamentou um comando que tem na lei da agricultura orgânica. Então, o agricultor começou a produzir bioinsumos para uso próprio com base nessa estrutura normativa desse decreto que permitia ao agricultor fazer isso. É o que se chama produção on-farm. Produção on-farm. Enquanto lá em 2009 isso estava só dentro do universo de pequena produção, não teve uma disputa econômica, mas quando entendeu-se que era possível escalar para grande produção, essa produção de bioinsumos para uso próprio, a produção on-farm, aí começou a ter questionamentos na justiça, dizendo que isso era ilegal, que o agricultor não poderia fazer isso. Bom, por conta principalmente dessa disputa comercial que começou a acontecer,
é que o Congresso Nacional tomou a iniciativa de apresentar um projeto de lei, fazendo a seguinte mudança: trazendo todos os bioinsumos que antes eram registrados de acordo com essas leis, né, lei de agrotóxico, lei de fertilizante químico, lei de produto veterinário, trazer tudo para uma lei só e autorizar a produção de bioinsumos para uso próprio por meio de uma lei e não por meio de um decreto, como estava até então. Então, isso foi feito. O Congresso Nacional apresentou um projeto de lei, isso foi debatido no Congresso Nacional por 3 anos e terminou no final do ano passado com a publicação da Lei de Bioinsumos. Então, essa lei ela se aplica a todos os bioinsumos, tanto para a agricultura quanto para a pecuária. Ela autoriza o agricultor a produzir bioinsumo para uso próprio, né? E autoriza também cooperativas produzir para os seus cooperados, associação de agricultores produzir em conjunto o bioinsumo para uso próprio. Ela prevê o comércio de inóculo de bioinsumos que antes não tinha. Esse inóculo é para fornecer matéria-prima para o agricultor produzir para bioinsumo para uso próprio. Então, a lei ela veio organizar um setor que começou um pouco tímido e ganhou corpo ao longo dos últimos 15 anos. Então, foi necessário ter uma lei, né, que tratasse disso de uma forma geral e colocasse fim a essas disputas comerciais que estavam ocorrendo até então. Pois é, grandes empresas produtoras aqui no Brasil, enfim, ligadas ao agronegócio, elas observaram essas discussões de que maneira? Elas tinham um interesse nessa aprovação da lei? Elas, de alguma maneira, tentaram apresentar mudanças em relação à lei? Enfim, elas têm algum tipo de interesse com o avanço dessa lei que regulamenta, de fato, a produção, por exemplo, on-farm? Sim, esse debate ele aconteceu muito no Congresso Nacional, né? Tanto nas discussões públicas quanto nos bastidores. Você teve uma movimentação muito grande, Felipe. Por quê? Porque dentro do modelo dos agrotóxicos, vamos pegar aí a parte que diz respeito ao controle fitossanitário de pragas. Porque o bioinsumo você pode ter ele para diversos manejos na agricultura. Mas especificamente esse grupo que é para controle de pragas e doenças, a disputa começou da seguinte forma: com a lei dos agrotóxicos, em vigor já de longa data, a indústria ela tinha um monopólio para produzir e vender o agrotóxico. E isso passou para os biológicos com essa adaptação que foi feita na lei dos agrotóxicos para registrar os biológicos. Quando a indústria tem o monopólio de produção e venda, ela coloca o produto no mercado e estabelece o preço que ela entender viável cobrar. Quando você tem um mecanismo como a produção para uso próprio, se aquele produto biológico no mercado estiver muito caro, o agricultor, para reduzir os custos, ele pode produzir na sua propriedade para uso próprio. Uma alternativa, né? Exato. Então, esse modelo, permitindo a produção industrial e permitindo a produção para uso próprio, quebra a lógica de mercado que tinha para os agrotóxicos e que continua tendo, porque para o agricultor é inviável ele, por exemplo, produzir um fungicida químico na fazenda dele para uso próprio. É economicamente inviável. Então, essa lógica, ela funciona muito para o mercado de agrotóxicos, mas para o mercado de bioinsumo, ela não é a melhor lógica. E nesse ponto, você tinha disputa, sim, de algumas indústrias querendo manter a lógica dos agrotóxicos, que atribui à indústria a competência, o monopólio de produção, né? Já outras indústrias já queriam explorar essa outra vertente de mercado, que é a produção e venda de inóculos para os agricultores que optarem pela produção de bioinsumos para uso próprio. Então, você teve essas duas vertentes dentro da discussão. Optou-se por contemplar as duas,
mantém a produção de bioinsumo pronto para uso, que é aquele que o agricultor compra e já utiliza, e também mantém o mercado de inóculo, que é aquele grupo, por exemplo, de micro-organismos que o agricultor compra e multiplica, expande ele na sua propriedade. Como se ele comprasse a matéria-prima para produzir, né? Exato. E isso funciona muito para o agricultor, não só para o agricultor que produz o bioinsumo para uso próprio. É uma ferramenta que ajuda todos os agricultores, inclusive aqueles agricultores que compram os bioinsumos pronto para uso. Por quê? Porque você permitir que o agricultor produza bioinsumo para uso próprio, você mantém no mercado um elemento regulador de preço. Então, se a indústria aumenta muito o produto biológico pronto para uso, o agricultor pode produzir na sua propriedade. Então, isso faz com que o preço dos bioinsumos tenha um preço mais moderado. E essa moderação de preço ajuda todos os agricultores e não apenas aqueles que estão produzindo para uso próprio. É uma ferramenta extremamente boa para os agricultores e muito boa para a inovação empresarial no Brasil. Muitas empresas que não existiam no Brasil passaram a existir com base nessa permissão da produção do agricultor produzir bioinsumos para uso próprio. Essas novas indústrias surgiram, como você disse, para ofertar esses insumos que o agricultor precisa para produzir os seus bioinsumos na fazenda. Muito bem, e aí então houve a aprovação da lei em dezembro do ano passado, foi formado um grupo de trabalho, né, se eu não me engano aí, com 29 membros e suplentes, se eu não estou enganado, e aí desde então, desde o começo do ano até agora, muitas etapas já foram superadas, falta muita coisa, digamos assim, para o texto final ser aprovado, digamos assim? Olha, falta bastante. Foram várias discussões, né, do meio do ano para cá, né? Teve um nivelamento com pessoas que participam desse grupo, mas que não participaram diretamente da discussão da lei. Então, após esse nivelamento, começou-se a redação do texto, né? Então, estamos nessa fase agora de construir a redação do texto, né? Mas ainda tem um caminho pela frente e acredito que precisa acelerar o trabalho. Bom, a gente vai discutir então ali no segundo bloco um pouquinho sobre os pontos principais aí que já foram acordados, os pontos que ainda precisam ser amarrados aí nessa regulamentação, nesse texto final, digamos assim, mas eu preciso chamar um rápido intervalo e a gente volta então para conversar sobre isso no segundo bloco, tá? A você que está em casa, eu quero só reforçar um convite. Reveja essa nossa entrevista e todas as entrevistas aqui, todos os programas do nosso canal, na íntegra, onde e quando quiser, no nosso canal no YouTube, o youtube.com/agromaistv. A gente vai fazer então o nosso rápido intervalo e voltamos já já. Olá, estamos de volta com o nosso Agro Mais Entrevista, hoje com a participação aqui do diretor executivo da BINS, que é a Associação Brasileira de Bioinsumos, o Reginaldo Minaré. A gente conversou ali bastante, deu uma boa contextualizada no primeiro bloco, né, sobre essa lei aprovada no final do ano passado e que agora está nesse processo de regulamentação. E aí eu quero voltar a esse bloco justamente entrando nessas expectativas em relação a essa lei, em aspectos práticos mesmo. Essa regulamentação, na sua avaliação, deve trazer que tipo de detalhamento aí? Por exemplo, regras para registro, para fiscalização, vai dar uma base para um novo modelo de comercialização? Enfim, quais são, na prática mesmo, as mudanças que vocês enxergam com essa lei? Olha, Felipe, tem alguns comandos que precisam efetivamente de um detalhamento de como aplicar. A questão do registro é um deles. A lei ela tem vários comandos e comandos claros. Por exemplo, ela permite o registro para produtos destinados a uso comercial,
a indústria produz e põe no mercado, ela permite o registro de inóculos de micro-organismos para você poder vender ao agricultor que queira produzir o seu bioinsumo para uso próprio. No caso do controle fitossanitário, o bioinsumo destinado ao controle fitossanitário, né, que é o controle de pragas ali, doenças, ele precisa ter um detalhamento. A lei diz que o produto novo passará pelo registro do IBAMA, da Anvisa e do Ministério da Agricultura. Mas aquele produto que já tem um princípio ativo ou uma substância registrada, ele não precisa passar pelos 3 órgãos, ele passará só pelo Ministério da Agricultura. Então esse é um ponto que precisa de detalhamento, de como isso vai ser operacionalizado, né? Então você tem uma espécie de um micro-organismo X que ele já tem, uma cepa dele já foi registrada em um produto. Então, ali a gente não está falando mais de uma espécie nova, né? Já é uma espécie conhecida que tem um registro para o uso de bioinsumos. Então, outros produtos que for destinado ao registro com base naquela espécie já conhecida, ela não passa por esse crivo dos 3 órgãos, passa pelo crivo do Ministério da Agricultura apenas, porque aquela espécie já foi estudada. O Ministério da Agricultura, de acordo com a lei, tem a competência, se ele tiver alguma dúvida ou alguma insegurança para fazer aquele registro, só ele pode consultar a Anvisa, pode consultar o IBAMA ou, por exemplo, uma universidade, se ele assim preferir. Então, a lei atribui essa competência para o Ministério da Agricultura. Então, esse detalhamento precisa estar na lei. Outro ponto, por exemplo, que a lei precisa trazer é o cadastro das unidades de produção que o agricultor vai produzir o seu bioinsumo. Não é um registro, é um cadastro. Então, a lei autoriza o agricultor a produzir o bioinsumo para uso próprio, mas exige que ele faça um cadastro online dizendo onde está localizada a propriedade dele, como que ele vai fazer, como que ele vai produzir, né? Para o Ministério ter possibilidade de compartilhar esse cadastro com o órgão de fiscalização do Estado, que este órgão de fiscalização do Estado é que fará a fiscalização naquela propriedade que está produzindo o bioinsumo para uso próprio. Então, esse detalhamento todo a lei precisa trazer, né? Bom, e da maneira que ele está sendo trabalhado, que você tem acompanhado até agora, essa lei ela traz avanços no sentido de dar também segurança jurídica, tanto para produtores quanto também para as empresas que querem trabalhar com bioinsumos, que querem investir nesse segmento, do jeito que esse texto está sendo construído aí agora, essa regulamentação principalmente, isso vai dar a segurança jurídica necessária? Vai. A lei, ela já trouxe uma segurança jurídica muito grande ao estabelecer de forma clara aquilo que pode e aquilo que não pode, né? O que vai ser feito agora é estabelecer os detalhes daquilo, principalmente daquilo que pode. Mas a lei já diz que você estrutura um mercado de bioinsumo pronto para uso, um mercado de inóculo. A lei já estabelece onde o agricultor pode buscar a matéria-prima para ele produzir os seus bioinsumos na fazenda. Por exemplo, o agricultor poderá comprar o inóculo de uma indústria que registrou um inóculo para venda, para comércio. O agricultor poderá buscar esse inóculo também em bancos de germoplasmas, né, em coleções de micro-organismos que tenha registro junto ao Ministério da Agricultura, né, e também permite o agricultor coletar na sua propriedade comunidades de micro-organismos que ele tem ali numa mata, por exemplo, na mata ciliar ou na própria mata de reserva, né, que ele tem na fazenda. Ele pode ir nessa mata, por exemplo, ali ele tira aquela palha de cima da terra e pega um volume de terra, né, que tem ali os micro-organismos e ele multiplica ou em meio sólido ou em meio líquido, aqueles micro-organismos que estão presentes na terra da sua propriedade e, após multiplicar, ele pode devolver a sua comunidade de micro-organismos na sua propriedade, ali na terra. Então, isso tudo a lei estabelece, permite que seja feito
e agora tem o detalhamento de como isso poderá ser feito. Então, a segurança jurídica é enorme e isso certamente trará investimentos significativos para o setor no Brasil. É um setor que tem uma vocação regional. Quando permitiu a produção de bioinsumo para uso próprio, você criou uma possibilidade de ter empresas regionais fornecendo esses insumos para o agricultor produzir o seu bioinsumo para uso próprio de forma descentralizada. Então, a lei muda também muito a lógica do que era aplicado ao mercado de insumos até então, principalmente os insumos químicos, né? A lei, nesse caso, ela é disruptiva. No que diz respeito à estrutura do mercado de insumos no Brasil, ela é disruptiva. Não é disruptiva com relação à introdução dos bioinsumos, que isso já existia, mas com relação à lógica do mercado, ao permitir que o agricultor produza o seu bioinsumo para uso próprio, ela traz uma inovação muito grande no cenário, né? Ela consolida, na realidade, uma inovação que veio de 2009, e isso também oferta muita segurança jurídica para o agricultor que quer entrar nesse sistema de produção. Bom, pelo que você tem acompanhado aí das discussões, nos debates desse grupo de trabalho, né, nessa construção da regulamentação, dos detalhes, que tipo de ponto ainda está em aberto, ponto importante que ainda precisa aí de um consenso na sua avaliação? Dá um exemplo para a nossa audiência do que ainda não está, digamos assim, 100% acordado e que ainda está num processo de debate que é importante decidir agora. Olha, foram 2 pontos que foram discutidos no Congresso Nacional e que foram rejeitados pelo Congresso Nacional. Tem um grupo minoritário dentro desse grupo, desse GT do Ministério da Agricultura, que quer ressuscitar essa discussão, né? Por exemplo, é essa questão do registro do produto. Tem um grupo minoritário dentro desse grupo que quer que o registro seja por cepa. Quando a definição de produto novo remete apenas o produto novo para o registro pelos 3 órgãos, IBAMA, Anvisa e Ministério da Agricultura, tem um grupo que está entendendo que não é pelo fato de uma espécie já ter alguma cepa registrada que aquele produto que vá ser registrado não precise ir para esses 3 órgãos. Esse grupo está dizendo que qualquer cepa de qualquer espécie, tenha ela registro ou não, deveria ir para esses 3 órgãos. Efetivamente, é algo que não tem nenhuma racionalidade lógica de ser exigido. Por quê? Porque você já analisou aquela espécie. E se alguma espécie tiver alguma cepa com algum problema, o Ministério da Agricultura tem a alternativa de fazer a consulta. Então, esse ponto, se qualquer registro de cepa nova vai ser um produto novo ou não, esse ponto é um ponto de discussão dentro desse grupo. A gente, e a maioria do grupo, está defendendo que, se a espécie já tiver algum registro, o registro de novas cepas dessa espécie passa só pelo Ministério da Agricultura, salvo se o próprio Ministério da Agricultura exigir análise de outros órgãos. Já tem um outro grupo que entende que qualquer registro de cepa nova, independentemente se a espécie já tem registro, deveria passar por esses 3 órgãos. Então é um ponto que é conflituoso e que está em discussão nesse grupo. Um outro ponto que tem a discussão nesse grupo é relacionado a embalagens, né? O sistema de recolha de embalagens dos agrotóxicos, ele passa por um sistema especial, porque o que vai dentro da embalagem do agrotóxico é bastante tóxico e não poderia ser descartado de forma normal. No caso dos bioinsumos, a pergunta é para onde vai o plástico, né? Um grupo majoritário dentro desse GT entende que esse plástico deveria seguir a lei dos resíduos sólidos. Não precisaria ter um sistema de registro especial, como tem no caso dos agrotóxicos, porque não é um produto tóxico, nem chega perto da toxicidade dos agrotóxicos. Então, deveria ser destinado ao caminho que a lei
de resíduos sólidos determina, e não por uma legislação especial aplicada a agrotóxico. Esse é outro ponto que tem uma certa discussão. E um outro é de um grupo que também estava tentando reduzir o volume de produção para uso próprio. Estabelecer que a produção de uso próprio para grandes volumes não seria autorizado. É uma afronta total à lei, mas tem gente tentando defender isso, algo que já foi discutido no Congresso e que o Congresso rejeitou. A produção de bioinsumo para uso próprio, ela independe do volume que o agricultor vai produzir. Bom, a gente tem aqui mais um minutinho e meio de programa. Queria saber suas expectativas, então, agora, né, nessa reta final da regulamentação, dos debates. Você acha que esse texto, esse detalhamento, essa regulamentação, né, vai sair, no fim das contas, de uma maneira que vai, de fato, tornar o Brasil aí, de repente, um dos líderes mundiais, tem potencial para isso na produção de bioinsumos, com esse novo marco regulatório? Você acha que esse texto vai amarrar direitinho toda essa construção que foi feita até a aprovação da lei? Olha, eu acredito que sim. A equipe do Ministério da Agricultura acompanhou muito essa discussão no Congresso. E eles estão, sim, com um entendimento muito maduro da lei dos bioinsumos. Então, eu acredito que essa coordenação do grupo desse GT, né, pelo Ministério da Agricultura, vai ser um facilitador para termos um ótimo decreto e que vai consolidar aqueles direitos e aqueles comandos que a lei claramente já trouxe. Então, tanto para a produção industrial quanto para a produção para uso próprio, a lei tem comandos claros que o decreto não pode distorcer. Então, isso facilita muito o trabalho de quem está redigindo um decreto, né? Ou seja, ele não tem como inovar, ele não tem como ir contra o comando da lei. Ele precisa efetivamente fazer o que o decreto dispõe, que é aplicar a lei de forma adequada. Muito bem, Reginaldo. A gente vai acompanhar aqui, né, os trabalhos, trazer as atualizações para a gente aí até o fim do ano em relação a esse assunto. E eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado um pouquinho com a gente, atualizado de uma maneira tão didática para a nossa audiência tudo que está sendo discutido ainda nesse grupo de trabalho, enfim, com esse assunto que é tão importante para o agronegócio. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo até aqui, pela participação com a gente. Muito sucesso aí no seu trabalho e em outras oportunidades, com certeza, a gente vai voltar a conversar aqui no nosso canal. Grato pela oportunidade de poder comunicar isso para quem interessa, né? E é um momento importante que muita gente precisa formar opinião sobre esse novo caminho que a gente está seguindo. Obrigado. Obrigado mais uma vez. E a você que está em casa, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela companhia com a gente até aqui. A gente se encontra em novas oportunidades aqui ao longo da programação. Até a próxima. Tchau.